Olá, meu nome é Gustavo Meireles, sou médico radiologista, empreendedor na área de saúde e presidente do conselho da IDR, Inteligência Diagnóstica Remota. Este é mais um episódio do ExpertCast, podcast focado em inovação em saúde, com apoio da AGFA. Em cada episódio, recebo convidados que são especialistas em temas relacionados à inovação, especialmente na área de saúde. A ideia é te deixar por dentro do que há de mais atual em novas tecnologias no setor e das novidades que estão vindo por aí. Nos últimos anos, testemunhamos uma revolução digital que vem transformando a maneira como acessamos e compartilhamos conhecimento. Na área da saúde, essa revolução tem um papel muito importante para que as pessoas possam tomar decisões mais conscientes e estruturadas a respeito da sua saúde e estilo de vida. No episódio de hoje, vamos explorar como a disseminação ampla e equitativa da informação está moldando o panorama da saúde, não só no Brasil, mas em todo o mundo, capacitando indivíduos e comunidades a cuidarem melhor de si mesmos. Para falar desse tema, eu tenho a honra aqui de contar com a presença de um amigo, o João Consorte, que é presidente do IPG Health, maior grupo de comunicação em saúde do mundo, com mais de 25 anos de experiência no setor de saúde. Além disso, o João é advisor de fundos de investimento e está à frente, junto comigo, de uma comunidade de inovação em saúde aqui na América Latina, que já conta com quase 1.000 membros. João, fico muito contente de estar com você aqui. A gente sempre se fala, organizamos eventos juntos, né? Tivemos um agora há 2 semanas, que foi o segundo encontro presencial dessa comunidade aqui em São Paulo, contando com mais de 150 pessoas na plateia, e temos planos ambiciosos aí para o ano que vem. E a gente sempre falou de poder bater um papo sobre democratização da informação na saúde, que é um tema que você domina como poucos, né? Então, estou muito contente de ter você aqui hoje. Muito obrigado. Oi, Gustavo. Realmente a gente fala, acho que disso, várias reuniões, vários encontros, e a gente nunca teve a oportunidade de gravar um podcast para compartilhar isso com todo mundo, das nossas cabeças que fervilham, né, sobre saúde. Então, o prazer é meu estar aqui, poder dividir um pouquinho com todo mundo sobre a nossa experiência e sobre o que a gente acredita de saúde. É interessante, né, João? Porque eu fico pensando aqui, há um tempo atrás, e não faz tanto tempo assim, o acesso à informação era muito restrito, era ainda mais desigual, né? Porque as pessoas que tinham recursos teriam acesso aí a ler um jornal ou a frequentar algum congresso e receber informações. De um tempo para cá, acho que principalmente o advento das mídias sociais popularizou a informação. Obviamente tem mais prós do que contras, mas tem também seus riscos, e a gente vai falar disso aqui. E na área de saúde isso não foi diferente, né? Também há um tempo atrás, assim, o médico ou outros profissionais de saúde estavam ali no centro, e o paciente tinha uma postura muito passiva, né? Praticamente subserviente, porque ele tinha que acatar aquilo que o médico passava. Isso mudou bastante, e eu queria entender de você aí, profissional com mais de 25 anos no setor, fazendo bastante essa parte de comunicação para grandes empresas, como que a democratização da informação na saúde vem impactando a capacidade das pessoas de cuidarem melhor da sua saúde e bem-estar, já que agora elas têm mais poder sobre as suas decisões. Quando a gente fala sobre o mundo da comunicação, né, eu sou velho, eu sou da época que a gente tinha o rádio, a TV e a internet estava começando. E a gente recebia uma informação que ela era quase unilateral, né? Então você recebia uma informação, você podia ouvir no rádio, você complementava ela em alguma arte que você via ali na televisão, e você também era impactado por aquele ciclo que você vivia, isso em relação a tudo, né? Então a informação ela existia, ela era um pouco menos fluida como é hoje, mas ela sempre tinha um lado que ficava muito restrito àqueles ambientes que você circulava. Com o advento das mídias sociais, das mídias digitais, né, das jornadas multi-channel que a gente chama, isso se amplia muito, né? A gente hoje recebe uma carga de informações. Para você ter uma ideia, a gente tem uma pesquisa que foi feita globalmente, e aí falando especificamente do profissional de saúde e do médico como um profissional de saúde, hoje um médico ele precisaria ficar estudando pelo menos 24 horas para ele se atualizar sobre tudo o que acontece dentro de um determinado segmento. Alguns segmentos são mais, outros são menos, mas é uma coisa absurda, né? A informação sempre esteve ali.
A gente sempre consumiu ela. Hoje o que a gente tem é uma carga gigante de informação, e como lidar com isso, e como entender isso, e como avaliar isso em termos de se essa informação é crível, se não é. A gente ouve muito falar de fake news, etc, etc. Então, já há alguns anos, acho que um grande papel que eu venho desempenhando através dos grupos que eu faço parte é conseguir construir essa jornada de informação para que tenha um impacto positivo em duas jornadas que eu costumo dividir. Uma é a jornada de saúde. Eu brinco e falo que a jornada de saúde é aquela que não te leva, ou pelo menos ajuda você, ou a passar por uma jornada de doença, ou a nem chegar numa jornada de doença. Então, quanto mais informação a gente tiver sobre isso, melhor vai ser o nosso nível de decisão e podendo sim impactar nas nossas escolhas. O profissional de saúde é soberano, a gente sabe disso, isso nunca vai mudar, né? É a pessoa que está ali, é a pessoa que tem o poder de decisão para te dizer isso sim, isso não, essa é uma opção A, uma opção B, mas você, quanto mais tiver informação, você vai inclusive poder avaliar, porque nós estamos falando sobre a sua saúde ou sobre a sua doença, né? Então, você precisa entender muito bem isso. E aí a gente vê alguns antagonismos no meio dessa jornada. O Brasil, não só o Brasil, como a parte dos países da América Latina, são um dos países que tem o maior número de regulamentação sobre comunicação em saúde. No Brasil, especificamente, nenhum produto que é prescrito ele pode ser comunicado como produto. As pessoas, às vezes, não sabem muito sobre isso. A gente só pode comunicar no Brasil produtos que a gente chama de venda livre ou OTC, mais famoso OTC, e com algumas restrições. Isso é bom, isso é importante, mas isso também acaba limitando um pouco as pessoas na sua tomada de decisões, né? Então eu acho que ao longo dos anos, esse movimento que ele começou a acontecer há um tempo atrás, ele é muito orgânico, ele é muito automático, é desde um comentário que você vê na internet. O problema é que quando a gente não comunica de forma clara e com entendimento, saúde pode colocar a gente em algumas armadilhas que são muito perigosas. E eu poderia dar aqui 1 milhão de exemplos. Então, vamos pegar um caso aqui da vacina do Covid, né? Quando as vacinas do Covid, em tempo recorde, começaram a ser desenvolvidas, nós estávamos falando de uma pandemia, né? Que todo mundo viveu isso. Isso te tirava do convívio social, te colocava preso dentro de casa. E uma das maiores discussões sobre a vacina foi, e aí, né? Vão me matar? Né? Eu vou virar o quê depois que eu tomar essa vacina? Então, quando você não tem o conhecimento, a gente está falando de uma vacina, desde uma tecnologia nova de RNA mensageiro, né? Até as vacinas comumente desenvolvidas, que eram as vacinas inativadas, etc, etc, que as pessoas não têm o conhecimento, e isso dificulta o entendimento do que... né, do porquê, eu vou tomar uma vacina que vai me matar, eu vou tomar uma vacina que vai me transformar num extraterrestre. Não, eu vou tomar uma vacina que vai me proteger e vai me devolver aquilo que eu tinha, né? Então, isso a gente viu e viveu na pele, onde a informação aqui tinha um papel muito relevante e é muito complexo, né? Quando você traz essa informação e no meio disso você tem jornadas muito diferentes, desde pessoas que podem, né, não concordar com aquilo, mas quando a gente fala sobre saúde, nada do que a gente fala e nada do que a gente comunica é sobre o que a gente acha. Tudo que a gente faz é baseado em dados técnicos e científicos. Então, não é que eu acho que uma vacina é boa e eu vou comunicar que aquela vacina é boa. Existem dados, né? Dados que foram validados, que foram publicados, que foram consagrados, né? A ponto de todos esses produtos serem aprovados por uma Anvisa, que é uma agência reguladora, que é uma das agências mais sérias que existem no mundo. Para você ter uma ideia, um produto que é aprovado pela Anvisa no Brasil, ele tem quase aprovação compulsória quase no mundo inteiro, de tão rígida que é a Anvisa. Então, comunicar isso e falar sobre isso de maneira responsável, crível, né, e para o bem da população e das pessoas, para as pessoas entenderem de maneira ampla, porque a gente está falando aqui sobre o que a gente denomina como público leigo, né? Público leigo somos nós,
né? Seres humanos que não nos formamos como médicos, não é o seu caso, mas eu não sou médico, mas eu trabalho há muitos anos com comunicação em health, mas também os profissionais de saúde. Né? A gente vive num país quase continental, onde a gente tem diferenças de entendimento, de informação, né, dentro dessa cadeia que é tão complexa que é a saúde. Muito interessante, João, que enquanto você falava, eu lembrei aqui primeiro ponto, você citou bem a Covid e aquela enxurrada de informações que a gente recebeu. Eu me lembro na época ali, eu sou radiologista torácico, então nós montamos uma comunidade também naquela época. Começou como radiologistas, depois acabou expandindo, tinha médicos, outros profissionais de saúde, pessoas que eram interessadas pelo tema, até para conseguir filtrar um pouco a informação e ter uma comunidade, que é o que a gente está fazendo agora com inovação em saúde, ter uma comunidade que ajudasse a ter informação com boa curadoria. É isso. E acho que talvez pela primeira vez aqui no Brasil a gente presenciou os efeitos da desinformação na saúde, né? E diversos efeitos deletérios. E eu me lembro de um efeito chamado Dunning-Kruger, que é o contrário da síndrome do impostor, né? Que geralmente é quando alguém sabe muito e acha que não sabe nada. O Dunning-Kruger é a pessoa que sabe pouco e acha que sabe tudo. Né? E com essa enxurrada de informações, começaram a surgir os especialistas em vacina. Não, se for vacina da fabricante tal, não vou tomar, porque acontece isso, porque é da fabricante. E até então todo mundo sempre tomou vacina e não ficava escolhendo o que era. Né? Você citou bem a Anvisa aqui também. Nós tivemos em um dos episódios do podcast uma conversa com o Irã Cartacho, que trabalha na Anvisa, junto com a Renata Rothbart, que é advogada, falando exatamente sobre essa questão da regulamentação dos dispositivos médicos. E foi interessante ver os caminhos que a Anvisa tem feito por aqui. Então, achei bacana tudo isso que você trouxe aqui. E aí já lembrei de um outro ponto, né? A gente fala muito de informação na saúde. Hoje tem uma enxurrada de informações, mas quando é que... Você tem algum caso assim que você se lembre da sua jornada de mais de 20 anos no setor? Algum caso que ilustre bem os efeitos da comunicação em saúde? Alguma coisa que, olha, fizemos aqui uma forma de comunicação e desde então mudou completamente a comunicação naquela área e inclusive os pacientes e a relação dos pacientes com aquele setor. Tem algo que você consiga lembrar que ilustre isso bem? Tem um caso bem interessante, bem legal e um caso que eu sou muito orgulhoso dele e me dá muito prazer contar essa história. Em 2008, 2009... existia uma empresa, não preciso dizer o nome, que tinha desenvolvido uma tecnologia, tinha investido, né, em uma tecnologia para a detecção de um câncer de mama precoce. E você vai se lembrar, nessa época, o que era difundido em toda a comunidade, tanto a comunidade médica como a população de maneira geral, a campanha do IBCC, que existe até hoje, né, que é a campanha do alvo da moda. Então, quantas vezes a gente não viu isso? Que ela preconizava o exame de toque, né, como o exame que, ótimo, perfeito, até aquele momento era algo que se tinha disponível e que era muito simples. E até hoje, tá? Isso é usado e é difundido e é importante. Só que por algumas pesquisas feitas, né, no desenvolvimento, o que se descobriu é que existiam alguns tipos de câncer que eles eram só detectáveis precocemente através da mamografia. Mamografia era algo que não era difundido, né? O próprio Brasil tinha poucos mamógrafos instalados, então não tinha nenhum parque tecnológico. E o que acontece é que esse novo tratamento capaz de atuar, né, num câncer de mama metastático não chegava na população porque sequer você tinha isso como um protocolo de screening naquela ocasião. Então nós fomos chamados para... E aí, como que a gente melhora isso? Porque é um problema muito complexo, né? Além de você comunicar, não só para a comunidade médica, a questão de que, perfeito, o exame de toque, o autoexame é importantíssimo e continua sendo, eu tenho uma coisa a mais, né? É a evolução da medicina e dos meios que a gente tem disponíveis. É a famosa inovação em saúde que Exato. A gente tem. É isso. Né? Que é o que a gente defende tanto e trabalha tanto a favor disso. Então, a conclusão foi: nós precisamos informar isso de maneira muito ampla. Existia uma sociedade médica na época, que era a FEMAMA, e a doutora Mayra era uma defensora desse movimento, onde nós começamos a buscar alguns movimentos que aconteciam. A gente encontrou, nos Estados Unidos tinha um movimento forte
que se chamava Outubro Rosa. O formato, né, o logotipo desse movimento era uma rosa. E a ideia desse movimento era difundir o diagnóstico precoce através da mamografia. Era uma corrida que acontecia. E aí, quando a gente olhou para isso, a gente falou, putz, fazer uma corrida, né, trazendo uma flor, é uma coisa que, para o nosso perfil de público aqui no Brasil, quando você fala de uma classe D até uma classe A, talvez ele atinja, né, uma classe pequena, mas não vai ser suficiente. A gente precisa amplificar isso de uma forma muito, muito grande. E aí veio a ideia de trazer algumas pessoas que eram expoentes. Então, na época, a Glória Maria tinha passado por um câncer de mama, e eu lembro bem que a gente desenvolveu um ícone para a campanha, que era um colar com algumas bolinhas no colar, com formatos diferentes, onde você, através do exame de toque, você percebia, né? A gente não queria que as pessoas parassem de fazer o exame de toque, mas aí a gente veio com um mote que era Mulher Consciente Não Aceita Informação pela Metade, onde a gente passou a trazer e dar luz para alguns monumentos, que é a iluminação dos monumentos. Então, a gente foi atrás do Cristo para iluminar o Cristo. Ainda era uma coisa inédita que nunca ninguém tinha feito. A gente chegou aí na Arquidiocese do Rio de Janeiro, pedia autorização, a gente iluminou o prédio do Banespa, Ópera de Arame, a Pinacoteca, uma série de monumentos, porque a gente queria acender a luz do Outubro Rosa para as pessoas, para que elas entendessem que tinha alguma coisa a mais, que era a mamografia. A mamografia era necessária para que você detectasse um volume maior de tipos de câncer diferente. Isso foi em 2009. O Brasil, naquela ocasião, o câncer de mama era 5º em detecção no Brasil. Já, se eu não me engano, em 2 anos, o câncer de mama passou a ser 1º em detecção no Brasil. O governo adquiriu 70 mamógrafos para espalhar na rede pública ao longo dessa jornada. E realmente esse movimento é um movimento que hoje ele é atemporal. Não é um movimento que levanta a bandeira de nenhuma indústria, de nada. Ele acontece ano a ano, e tantas outras ações de saúde vieram, né, na carona do Outubro Rosa. Ele é um movimento que ele acontece no Brasil de maneira independente. A gente não faz nada para ele acontecer, as empresas fazem, todo mundo abraçou isso, e ele mudou uma realidade de um câncer, né? Eu não tenho os dados, talvez um dia a gente consiga levantar quantas mulheres talvez tenham se salvado da evolução de um câncer através da mensagem do Outubro Rosa. Então, para mim, esse é um dos casos, né? Um dos movimentos que eu fiz ao longo da minha carreira, mas que traduzem muito quando você trabalha com saúde de maneira responsável, consciente, e mais do que isso, entendendo o que você está fazendo, porque você vê que esse movimento começou com uma indústria que era 100% ligada à saúde, e hoje ele é um movimento de todo mundo. Você vê bancos, você vê indústrias automobilísticas, todo mundo levando o Outubro Rosa para onde o Outubro Rosa pode chegar. Então, isso para mim é uma inovação, né? Porque você provoca, vamos falar, uma corrente do bem ali, que as pessoas falam, e as pessoas que ouvem se sentem tocadas por isso, vão atrás da informação e vão buscar, né, dentro de cada uma das suas jornadas, o que pode ajudar elas de maneira muito mais impactante. Então, eu acredito muito nisso, não só no Outubro Rosa, mas o Outubro Rosa é algo que a gente vive na pele isso ano a ano, tá? Puxa, muito bacana. E assim, hoje nós estamos tão acostumados já, né, com o Outubro Rosa, que virou natural, agora, né? Ficou natural. Parece que surgiu assim, parece alguém que sempre instalou existiu, o dedo e fez. Parece que sempre existiu e que sempre foi bem sólido desse jeito. Eu me lembro também ali pela parte da radiologia, o crescimento que a gente nota nos meses aí de setembro a novembro, decorrentes da campanha do Outubro Rosa. Várias empresas começaram a antecipar até, e já em setembro começam a falar, olha, está na hora de fazer a sua mamografia. E é o momento, a gente vê também que na maior parte das famílias é a mulher que acaba levando o marido ao médico. Então, o Outubro Rosa é um movimento importante também para que venham a reboque
outras atitudes preventivas. Tanto é que depois dele veio o Novembro Azul, né? A gente acabou de passar agora. Dezembro Amarelo. Diversos. E é importante a gente lembrar como isso tudo começou. Estamos fazendo agora praticamente 15 anos, então não tem tanto tempo assim, mas já está completamente cristalizado e acho que melhor exemplo impossível, né? De democratização da informação à saúde. Aí eu queria, assim, a gente vai ter espaço aqui para mais uma pergunta nessa primeira metade do nosso episódio, e a gente falou de democratização da informação com acesso equitativo. E você citou bem o Brasil como um país continental, citou as classes D a A, né? Infelizmente a classe E a gente nem menciona, porque não tem um acesso mínimo ali para conseguir chegar à informação, mas eu queria que você trouxesse alguns pontos também a respeito dessas barreiras que você ainda enxerga no acesso equitativo à informação em saúde e como que a gente poderia superá-las. Legal. Como tudo, né? Em todo o processo de comunicação, nós não temos... né, os grupos não são homogêneos, né? Então, quando você começa a abrir isso e a desenvolver essas segmentações, você vem desde conhecimento até acesso à informação. Então, as maiores barreiras que a gente enfrenta, acho que são as barreiras que a gente conhece e vê ao longo da nossa vida, que é a forma como as pessoas consomem, né? Que aí são todos os meios, e a forma do entendimento delas sobre isso. Então, eu não diria barreira, mas eu diria que são todos os aprendizados que a gente desenvolveu ao longo dos anos, que é como eu falo, às vezes de maneira muito simples, né? A gente está acostumado a viver no mundo de saúde, onde muitas vezes parece que o que a gente está falando são palavrões incompreensíveis, né? E aí eu trago um termo muito simples, que isso acontece no dia a dia, da classe E até a classe A, que é a alfabetização em saúde, né? Então, quanto mais eficiente conseguirmos alfabetizar as pessoas em saúde, melhor será o nosso resultado. Tem algumas das pesquisas americanas que não são brasileiras, porque não foram feitas aqui, mas uma pessoa de mais idade, vamos falar de 60 a mais, que tem baixa alfabetização em saúde, ela custa em média para o sistema 3 vezes mais do que uma pessoa que tem uma alfabetização mediana, né? 2/3 da nossa população, e aí eu estou me referindo a essa pesquisa americana, tá? Tem baixa conscientização e alfabetização em saúde. Então, é um problema muito atual. A gente sabe e entende que o nosso sistema de saúde ele sofre uma pressão muito grande pelo modelo que ele está instituído, e a alfabetização de saúde pode te ajudar muito neste processo, ainda mais, né, trazendo aqui uma pimentinha que num país com não só dimensões continentais, mas desigualdades tão continentais quanto o nosso tamanho. Então, a informação desde a triagem, né, de um paciente, que horas é bom, né? Claro, não estou falando aqui sobre prática médica, não estou falando aqui que você não vai procurar um médico, mas saber o que procurar, onde procurar, e ter esse desenvolvimento da informação de maneira muito clara para cada uma das modalidades, né? Porque às vezes eu vou transmitir uma informação e vou traduzir algo que é muito complexo para alguém que tem uma baixíssima alfabetização em saúde. É diferente, a gente tem diferenças muito grandes. Então, eu diria que a maior barreira, mas que seria a maior solução dentro dessa jornada, é que tivéssemos esse entendimento dessas diferenças para que a gente possa estabelecer uma linguagem para cada uma dessas faixas, né? E que a gente pudesse trazer o conhecimento e a alfabetização para todas essas pessoas, né, de níveis tão diferentes. E isso com certeza vai ter um impacto econômico, vai ter um impacto, né, desde de um acesso por um SUS até as nossas famosas fontes pagadoras que vão conseguir gerir melhor essas cadeias de saúde. Então, nesse sentido, eu acho que o nosso maior desafio é conseguir criar essas faixas, que não é só entre eu e você, mas é um profissional que está lá na ponta, né? Em média, hoje um profissional de saúde, um profissional médico, não é
de quem tem um acesso irrestrito à saúde, mas aquele que está lá na ponta, ele tem em média 7,5 minutos para passar com o paciente. Então, como que ele faz para avaliar quais são os recursos que ele tem na mão dele para conseguir ter uma melhor avaliação de um paciente? Estamos falando, não é um cara que pode pedir uma lista de exames que você vai fazer ali na esquina. Então, essa alfabetização ajuda muito as pessoas a entenderem e saberem quem elas procuram, como que elas compreendem e como que elas entendem melhor essa jornada da qual seja uma dor de cabeça ou problema um pouco mais complexo. Excelente, João. E assim, a gente, de novo, vou citar a pandemia aqui, os últimos anos, né? Acho que o primeiro passo foi dado, que é ter mais acesso à informação. Então, isso vem acontecendo, as pessoas têm mais acesso à informação. Depende mais da gente, saúde, né? Já está aí. Já está, a informação que antes era restrita a poucos, agora está aberta para muitos. O problema é curadoria. Então, exatamente. O quanto que esse link que eu recebi no WhatsApp ou que eu vi no Facebook, o quanto eu posso confiar nisso daí? E isso daqui faz sentido? Não faz sentido, né? A gente viu, você citou muito bem as vacinas, diversas terapias também não comprovadas que aconteceram durante a pandemia. Então, esse excesso de informações na vida de todos nós, você falou aí do profissional de saúde, de ter que, praticamente, teria que passar o dia estudando para se reciclar, o outro que está na ponta que grande parte do tempo ele está fazendo trabalhos burocráticos e não consegue olhar o paciente, e o paciente que recebe uma chuva de informações e como é que eu separo o joio do trigo, né? Então, a gente vai continuar falando disso na segunda parte aqui do nosso episódio, mas desde já te agradeço de novo, João, por estar aqui, né? Conversas que a gente faz inúmeras vezes, mas fora aqui do podcast, foi muito bom poder bater um papo com você. Lembrar do Outubro Rosa, e para quem está nos ouvindo também, gravamos 3 episódios recentes sobre o tema, com 3 médicos, uma médica brasileira, uma médica da Colômbia e um médico do México, falando sobre o Outubro Rosa e o impacto no diagnóstico precoce do câncer de mama em seus países. Então, vale a pena conferir aqui os episódios do ExpertCast e poder aprender um pouquinho mais sobre o Outubro Rosa. Bem, vou voltar com o João no próximo episódio. Te agradeço aqui, João. Obrigado por estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade. E para quem está nos ouvindo, se você gostou desse episódio, não deixe de compartilhar com seus contatos, mandar nas suas redes sociais, passar para os seus amigos, porque assim é uma forma de a gente conseguir exatamente falar para os outros o que estamos conversando aqui, que é compartilhar informação de boa qualidade. Então, já ouviram aqui o João contando um pouco de como temos que disseminar informação de boa qualidade? Aproveite também e compartilhe esse episódio e outros episódios do ExpertCast para seus contatos. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.